Muito bem, irmãos, então boa tarde, noite, nosso culto aqui. Vamos continuar a nossa série sobre os nomes de Deus e hoje nós vamos ver faltam 4 nomes, né, para a gente poder encerrar a nossa série. Então, de 14 nomes, agora faltam 4, já foram 10, nas minhas contas, né, posso estar errado aí. Mas hoje nós vamos ver o 11º nome de Deus. Então, convido a vocês a abrirem a palavra do Senhor lá para o livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Êxodo 15, versículo 26. Êxodo, capítulo 15, e o versículo é o 26. Êxodo 15, 26. Vamos ler a palavra do Senhor. Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os gentios, aliás, os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Jeová Rafa, o Senhor que sara. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti pelas promessas maravilhosas que nós estamos já estudando a respeito dos Teus nomes. Esses nomes, Senhor, que revelam Teus atributos, que revelam como o Senhor está atuando na Tua criação, como o Senhor está se inteirando com a Sua criação. E que agora, Deus, nesse momento precioso que o Senhor nos dá, com toda a calma, sem perseguição nesse nosso país, que possamos, Deus, nos concentrar e estudar a Tua palavra, entender como esse nome maravilhoso, como promessa maravilhosa esse nome traz para nós. Jeová Rafa. Nos ajuda, Senhor, a compreender a Tua palavra. Pelo Teu Espírito, também me ajude na exposição da Tua palavra. No nome de Cristo. Amém. Amém. Jeová Rafa. Esse é o nome de Deus também. Esse nome se apresenta aqui em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Nós só temos essa forma que descreve o Senhor que te sara, aqui em Êxodo capítulo 15, 26. Embora aqui a palavra Rafa vai aparecer mais vezes, várias vezes. Mas aqui, junto com o nome Deus, ou com o nome Senhor, só aparece aqui desta maneira, né? Como o Senhor que te sara. Jeová, vocês já sabem, nós já sabemos o que significa a palavra Jeová, esse nome de Deus chamado Jeová. Jeová é o nome de Deus que descreve a autoexistência de Deus. Deus é autoexistente, Ele não veio a existir, Ele é. Jeová é aquele que é, aquele que há, né? Aquele que é, o que existe. E Rafa é um verbo que aparece no Antigo Testamento 67 vezes. E até você pode, não sei se alguém já pensou aí no nome Rafael, né? Vem exatamente dessa palavra, Rafa, né? E Rafa é o verbo que significa curar, sarar, medicar, ou até o termo usado para o nome médico, reparar ou tornar saudável. Assim nós temos o termo, a palavra, o nome Jeová Rafa, que quer dizer aquele que há de curar a ti, ou há de curar, ou há de nos curar, né? Aí você entende o nome Rafael, o Deus que cura. Esse é o significado do nome Rafael, o Deus que cura. Mas em qual contexto esse nome apareceu aqui em Êxodo, capítulo 15, versículo 26? Deus já havia mostrado que Ele era o Deus que curava.
né? Nós já temos lá desde Gênesis, capítulo 20, relatos de pessoas que oraram a Deus e que Deus deu a cura para pessoas. Mas aqui em específico o Senhor ele quis revelar nesse capítulo esse título dele, Jeová Rafá, né? Durante esse episódio na vida dos filhos de Israel. Aqui, irmãos, o povo de Israel se achava no deserto. E no deserto não tem água, né? Então eles estavam lá, sem água, com sede. E eles chegaram numa determinada região chamada Mara, conforme vocês podem olhar aí nos versos 22 e 23 de Êxodo 15. Só que essa região chamada Mara era exatamente o fato do nome, né? Que tinham as águas amargas para se beber. Não tinham águas ali boas para se beber. E acontece que no versículo 24, então o povo vai fazer o quê? Versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Na verdade, o povo não estava murmurando contra Moisés, né? Moisés era o quê? Era o intermediário de Deus. O povo estava murmurando do próprio Deus, né? E como a gente pode ver, eles perguntam: o que haveremos de beber? Nós só temos águas amargas. E aí, no versículo 25, Moisés busca ao Senhor e Deus lhe mostra uma árvore, do qual ele pede que essa árvore seja lançada naquelas águas e aquelas águas se tornam doces, como diz o versículo 25. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces, né? Não sabemos se aquela árvore tinha alguma propriedade, né, que fazia a água ficar doce. Mas o que a gente sabe é que, eu creio que não foi a árvore, mas foi o próprio poder de Deus. E foi algo, como nós vamos ver, para provar a Israel. Nos versículos 25, a parte B, a parte final do versículo a 26, Moisés vai dizer ao povo então: deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor que te sara. E, irmãos, interessante que a gente tem que se perguntar: mas o que tem a ver ser jogado uma árvore no meio de águas amargas para que elas ficassem doces, e os estatutos e as ordenações que Moisés falou ali? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque literalmente eles tinham acabado de sair do Egito. Se você olhar no capítulo 14, eles vão presenciar o maior milagre, ou um dos maiores milagres de todos na Bíblia, que foi de um mar se abrir e eles passarem a seco pelo meio. E aí, logo depois que isso acontece no capítulo 14, e aí eles cantam, eles louvam a Deus. Se você pode ver, tem até um cântico deles louvando a Deus, de como eles passaram pelo mar em seco, com as paredes de água aberta, né? A gente imagina. E como os egípcios foram engolidos. Assim que eles passam, eles se deparam com a sede, eles se deparam com o local de águas amargas e eles murmuram contra Deus. É esse o episódio. Eles tinham acabado de ver o mais extraordinário milagre de um mar se abrindo, porém estavam murmurando por causa de um copo de água amarga. É brincadeira, né? Se Deus poderia abrir um mar de não sei quantos quilômetros, não podia fazer com que a água de um açudezinho ficasse doce? Era essa a murmuração. Talvez eles estavam murmurando porque eram águas amargas e poderiam fazer mal à saúde, né? Ninguém quer beber água amarga, tudo bem. Mas assim como aquele milagre do mar, o Senhor queria ensinar ao seu povo de que Ele iria cuidar como um médico.
semelhante como sarou as águas amargosas em doces, ali em Mara. Desde que eles estivessem dispostos a ouvir a sua voz e fazer o que era reto aos seus olhos. Não foi exatamente isso que o Senhor falou? Olha, se vocês ouvirem a minha voz e andarem nos meus estatutos, nos meus mandamentos, guardarem eles, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, como a que aconteceu lá no Egito. Lembra das pragas? Daquelas enfermidades, das coisas tristes que levaram o povo a sair do Egito? Irmãos, se observarmos esse conselho do Senhor, do nosso Jeová Rafá, não é o mesmo conselho que muitas vezes os médicos dão pra gente? Você vai no médico, aí tá lá com a dor, sei lá com o quê. Aí o médico vai falar, olha, tome aqui esse remédio aqui, ó, amoxicilina. Eu tô lembrando porque eu sempre tomava isso. Amoxicilina, tantas vezes no dia, a partir de tal e tal hora. Né? Os médicos não fazem isso. E se você não segue a receita do médico, o que vai acontecer? Ah, não, o médico passou essa receita aí, mas vou tomar outra coisa. Você vai ficar bem? Você vai ficar mal, né? O Senhor, da mesma maneira, falou com eles assim. Eu estou dando a receita. Eu sou Jeová Rafá, eu não sou médico. Essa é a receita. Ouça a minha voz. Guarde os meus mandamentos. Custe o que custar. E aí eu vou livrar vocês das enfermidades. E aí sim vocês não vão ficar enfermos. Porque eu sou o Senhor que te sara, Jeová Rafá. Jeová Rafá é o médico do corpo e da nossa alma. Jeová Rafá está relacionado ao atributo de Deus chamado bondade. Os médicos e enfermeiros são vistos como pessoas boas, né? Porque salvam a vida das outras, né? Então, os bombeiros, né? E tudo mais. Assim é o Senhor. Ele é bom e por isso cuida de nós. Jeová Rafá nos ensina de que Ele que dá força e saúde física e espiritual, capaz de nos curar de todos os tipos de enfermidade. Esse é Jeová Rafá. Por isso que Ele nos deu a palavra. Então vamos observar nas Escrituras como nosso Deus, Jeová Rafá, atua como nosso médico em favor da nossa vida, evidenciando essa bondade do nosso Deus. E a primeira está lá em 2 Reis, capítulo 20, versículos de 1 a 6. Jeová Rafá nos sara através das orações. Jeová Rafá é aquele que nos sara através das orações. 2 Reis, capítulo 20, versículo de 1 a 6. Aqui em 2 Reis, capítulo 20, versículos de 1 a 6, nós temos o relato da cura de um rei, de um dos reis de Israel, chamado rei Ezequias, que conforme o versículo 1 de 2 Reis, capítulo 20, adoeceu uma ferida mortal. Versículo 1 vai dizer, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagine você ouvindo esse decreto. Você pega uma doença grave, e aí chega um profeta ainda, e talvez ele, olha, vem um profeta de Deus, então ele vai falar uma coisa maravilhosa, né? Eu vou ser curado. E aí o profeta de Deus, olha, meu amigo, ajeita a tua vida, entendeu? Você vai encontrar com Deus. Põe em ordem as coisas aí, porque você vai morrer. Imagine você ouvindo isso. E aí, no versículo 2 vai dizer que ele vai orar a Deus. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. E aí vai dizer que antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade,
veio ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei ao terceiro dia. Subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias, versículo 6, 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Olha, que oração, né? Ele orou, e aí nem passou um dia, nem passou meses, ou um dia até, nem passou horas, e a resposta veio do Senhor. Claro, nós temos vários exemplos nas Escrituras de pessoas que oraram e foram curadas. Isso daí a gente encontra nas Escrituras. Semelhante modo, quando relatamos aos médicos terrenos o que sentimos, Deus deseja que relatemos a Ele o que se passa conosco. Ele é o médico dos médicos. É isso que Deus quer que você faça. Quando você vai no médico, você está lá, o médico lá, sentou, né? Ele senta lá no computador, né, hoje. E aí você entra lá, senta e fica olhando para ele. É o médico, sim. Prossiga. O que você tem? O que você sente? E você? Sim, fala. O que você tem? O que o médico vai fazer? Sai daqui. Você não quer falar o que você tem? E nós com Deus? Será que às vezes não é assim? Será que a gente não está expondo? Não estamos expondo aquilo, as dores que estão no nosso coração? Através das orações? Será que a gente está adoecendo por dentro, mas dizendo: não, tem outras coisas que podem resolver, mas Deus, agora não? A mão e a vida dos médicos estão na posse de Deus. E Ezequias reconhecia que maior do que a sua enfermidade está Jeová Rafá, que poderia lhe ouvir e restaurar a sua saúde. Irmãos, conforme a vontade dele, né? Irmãos, nós precisamos clamar a Deus. A gente tem um requisito, uma ferramenta chamada oração, do qual a gente pode orar, e não estamos orando a qualquer pessoa, a alguém igual a nós, mas nós estamos orando a alguém que é um ser eterno, que é o Criador de tudo, que é aquele que nos dá a vida e que nos tira a vida, que é aquele que tem poder sobre até a mão dos médicos, e sobre todo e qualquer tratamento ou remédio. E Ele só pede que ore a mim. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o vosso coração. Ao contrário do rei Ezequias, nós temos um outro exemplo, o rei Asa, que não tomou a mesma atitude de reconhecer Jeová Rafá, que Jeová Rafá estava acima das enfermidades. Lá em 2 Crônicas, capítulo 16, abre lá em 2 Crônicas, capítulo 16. Segunda Crônicas, capítulo 16, versículos de 12 a 13. Segunda Crônicas 16, versículos de 12 a 13. O exemplo do rei Asa. Olha o que aconteceu. Versículos 12 e 13 de 2 Crônicas 16. Vai dizer: no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés, e a sua doença era um extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. E aí, o versículo 13 vai dizer o seguinte: descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Talvez, será que Asa não teria um acréscimo de vida como teve Ezequias se ele tivesse buscado ao Senhor?
Acredito que sim. Mas Asa, o que ele fez? Na sua enfermidade, ele não reconheceu o Senhor. Mas ele não recorreu ao Senhor, mas ele confiou nos médicos. Por isso, irmãos, devemos confiar muito mais em Jeová Rafá do que em tratamentos e remédios. Não estamos negando, eu não quero negar com isso, os tratamentos e os remédios, né, que são ineficazes. Eles são eficazes. Mas apenas eu estou reafirmando que todos os recursos, até mesmo a sabedoria para que se tenha o tratamento e a sabedoria para que se façam os remédios, provém de Deus, que concedeu essa sabedoria aos homens. O médico e o remédio e o tratamento não são o nosso Deus. Por isso que você não confia neles. Por isso que você confia em Deus. Porque Deus está a sua verdadeira cura. Porque Ele é Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Desse modo, não podemos agir como o rei Asa. Temos essa maravilhosa promessa de Deus, de que Ele ouve a nossa oração, oração da nossa enfermidade, e está cuidando de nós no decorrer dela. Salmo 41, versículo 3, irmãos. Esse versículo aqui me fez chorar quando eu estava fazendo essa mensagem. Salmo 41, versículo 3. O Senhor está conosco em nossa doença. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer. Talvez a primeira coisa que a gente esquece é que Deus está conosco. Nos concentramos muito em nossa aflição e esquecemos que Deus está ali. Mas olha o que diz esse versículo de Salmo 41, versículo 3. Salmo 41, versículo 3 diz: o Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Esse versículo não é como médico. Aqui Deus não está descrito como médico. O médico não assiste o paciente na sua doença. O médico não ajuda ali na cama, né, para que o paciente sinta-se confortável, mesmo em sua doença. É assim que Deus nos faz. Você pode ver, nos momentos mais difíceis da sua vida, que você já deve ter vivido, que eu vivi já, o Senhor estava ali. Talvez a gente não estava sentindo a presença de Deus por causa de alguma coisa que estava errada. Mas Ele estava ali, afofando a sua cama. Ele estava ali do lado do seu leito, até que você sarasse. Temos a promessa de que, conforme o seu plano, Ele está até mesmo para nos livrar das enfermidades. Salmo 91, versículo 3 a 7 diz: pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e da pandemia perniciosa. Cobrir-te-á com as suas asas, e sobre as suas penas estarás seguro. E a sua vereda, aliás, a sua verdade é pavés e escudo. Não te assustará o terror noturno, nem de seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Quantas vezes você ligou a TV e você ouviu: hoje morreram 1000, hoje a média foi 3.000, hoje a média foi não sei quantos mil, e você assistiu tudo aquilo, e você está aqui hoje ouvindo essa mensagem? Quem estava cuidando? Jeová Rafá. Deuteronômio 32, versículos 39. Deuteronômio 32, versículo 39. Não esqueça disso, irmão. Você tem Jeová Rafá, em que você pode orar e pedir pela graça e misericórdia dele quando você está passando pela enfermidade. Qualquer enfermidade. Deuteronômio 32, versículo 39. Sabe por quê? Porque ele fala assim:
em Deuteronômio 32, 39. Veja agora que eu sou somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver. Eu firo e saro. Rafa. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Lembre-se que o decreto da vida e da morte não está na doença. Está na mão de Deus. Talvez a gente concentre tanto na doença, né, pensando que a doença vai me matar. Não. O decreto da vida e da morte não está na doença, mas está no poder de Deus. Por isso que quando Ezequias, ele sentiu, né, vou morrer, ele poderia fazer o quê? Sair louco, desesperado. Né? Porque geralmente, naturalmente, quando a morte vem, a gente nem sabe, né? Pelo caso das pessoas que a gente observa. Mas Ezequias recebeu uma ordem, falou, você vai morrer. O que ele tinha que fazer? E foi Deus que falou que você vai morrer. Agora já era. Não foi nem alguém que iria me matar, mas era Deus. Já era a minha vida. Mas o que ele fez? Ele criou contra a esperança, né? Como Abraão. Ele falou, olha, eu vou apelar a Deus. Senhor. E o que Deus fez? Preservou. Não foi a doença extrema e mortal que matou Ezequias. Aliás, que tentou matar Ezequias. Foi Deus que não permitiu. Jeová Rafá é aquele que sara a partir do coração. Salmo 6. Jeová Rafá é aquele que sara a partir do coração. Em Salmo 6, Davi, esse é um salmo de Davi, ele expressa outro tipo de dor da enfermidade. E passamos, é aquela dor da alma. Nos versículos de 2 a 4, Davi vai expressar o seu lamento da seguinte forma: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. A origem de muitos sintomas e doenças físicas não se dá, muitas vezes, em nossas células, em nossos tecidos ou em nossos órgãos, mas na parte invisível do nosso ser, que é a nossa alma. Davi sabia disso ao olhar para a sua dor. Davi falou assim, esse problema é na minha alma, porque ela, conforme o versículo 3, está profundamente perturbada. Os ossos abalados não eram as dores que partiam dos esqueletos, mas uma forma de Davi expressar uma dor interna. Lembra que dentro dos ossos, né, a medula, né, a seiva, né, que fortifica, né? Então, naquele tempo tinha essa conotação dos ossos serem a parte mais interior da alma. Nesses momentos, irmãos, precisamos então descobrir o que está fazendo a nossa alma adoecer. O motivo em nosso coração que nos levou a isso. Geralmente é um pecado, ou não, mas tem um motivo. E temos um exemplo, né? Um exemplo de pecado, sim, aqui em 2 Crônicas. Né? Lá em 2 Crônicas, capítulo 28. 2 Crônicas, capítulo 28, nós percebemos o reinado de um outro personagem, de um outro rei. Né? Falamos de Ezequias, falamos de Asa, mas agora estamos falando de Acás, que era um rei mau de Israel. E Acás, ele era um rei tão mau que ele praticamente sacrificava tudo quanto era Deus. Ele falou assim, olha, o Deus que me der eu sacrifico. Praticamente ele era um cara assim. Né? Não se importava muito com o verdadeiro Deus, mas com aquele que podia oferecer a ele o que fosse. Né? Claro, demônios, né? Que só tem um Deus. Nos versículos 22 e 23 do capítulo 28,
vai ser dito assim a respeito da vida de Acais. No tempo da sua angústia, olha, no tempo da sua angústia, ele estava angustiado de algo. Cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acais. Versículo 23, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram. E disse, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudaram, eu lhes oferecerei sacrifícios, para que me ajudem a mim. E o que aconteceu? Porém, eles foram à ruína. E a sua ruína e a de todo Israel. Você vê que o camarada falou, eu vou sacrificar aquele Deus ali para ver o que ele vai me dar. E o que foi que aconteceu? Ruína. Miséria espiritual. Né? É tão triste que se você olhar o versículo 13 de 2 Crônicas 28, vai dizer o seguinte, eles disseram, não fareis entrar aqui esses cativos, porque intentais acrescentar os nossos pecados e a nossa culpa diante do Senhor, ainda outros. Olha o que termina o versículo 13, a nossa culpa já é grande, e o brasume da ira de Deus está sobre nós. E aí ele descreve lá no 22 que ele estava em angústia. Né? E o que aconteceu? Qual foi o problema aqui que levou esse homem à angústia? Deixar a Deus. Deixar a Deus. Só deixa a Deus. Só se afasta de Deus. Para você ver o que acontece. E aí, Asa morreu, né? Vai dizer que Asa, no versículo 25, fez altos para queimar incensos a outros deuses, assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. E do 26 e 27, versículo 26 e 27, vai dizer que Asa morreu. Mas aí surgiu no versículo 29 um outro rapaz, um outro rei, com apenas 25 anos de idade, começou a reinar sobre Israel, sobre Jerusalém melhor, o rei, o nosso querido Ezequias, né, que acabamos de falar sobre ele. Ezequias reinou. E o que aconteceu, irmãos? Ezequias era um rei bom. Né? Em 2 Crônicas 29, 1 a 4, vai dizer o seguinte, vamos ler a partir do versículo 2. Ele fala assim, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes aos levitas e ajuntou-os à praça oriental. Ele disse, ouvi, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai dos santuários as imundícias. Porque, versículo 6, nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram e o quê? E o quê? Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e voltaram às costas. Qual era o problema de Acais e dos outros reis? Deixar o Senhor. Era o motivo da angústia. A gente pode deixar Deus de muitas formas, tá? Não é só deixando de vir na casa de Deus, mas de muitas formas. Por exemplo, quando eu não estudo a palavra de Deus, quando eu não estou servindo a Deus com os meus dons, quando eu não estou honrando a Deus com as primícias, quando simplesmente eu faço o que eu quero e não importa o que Deus quer, eu estou deixando Deus. Irmãos, o mais triste que você pode ler aqui é que no primeiro ano dele ele retificou as portas dos templos. Mas o templo não estava lá funcionando? Não. O templo estava parado, lá estava fechado. Todo mundo estava na sua vida, fazendo a sua vontade. É tão grave, irmãos, que o pastor MacArthur, ele vai dizer, depois aqui o Ezequias ele vai restabelecer, ele vai purificar o templo e ele vai restabelecer a Páscoa. É tão grave de que pelas contas aqui, sabe quantos anos eles ficaram sem prestar culto a Deus na casa de Deus, no tabernáculo? Chuta aí, 215 anos. Agora você entendeu porque Deus mandou esse povo para a Babilônia, né? Você entendeu, né? Imagine, 215 anos
sem você servir a Deus. Primeiro, a gente não tem nem isso, né, de idade, mas qualquer ano, qualquer mês, qualquer dia, qualquer hora sem servir a Deus, já é muito. E após celebrar a Páscoa, Ezequias percebeu que muitos do povo não haviam se santificado e ainda comeram a Páscoa. Aí Ezequias, e agora, né? Agora pronto, acabou. E aí lá em 2 Crônicas capítulo 30, versículo 18 e 19, vai dizer o seguinte: porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, de Isacar e Zebulon, não se tinham purificado. E contudo comeram a Páscoa, não como está porém escrito, porém Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor que é bom, ó Senhor que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. E o que vai acontecer na sequência? Versículo 20. Ouviu o Senhor Ezequias e sarou ao quê? A alma. Você entendeu? A angústia que vinha lá desde Acais no coração do povo. Agora que Deus sara. Deus sara o quê? A alma. E aí quando sara a alma, olha o versículo 21, vai dizer: os filhos de Israel se acharam em Jerusalém, celebraram a festa de pães asmos por 7 dias, com grande júbilo. Os levitas sacerdotes louvaram a Deus de dia em dia, com instrumentos, tocavam o quê? Fortemente, em honra ao Senhor. O que eles estavam aqui? Eles estavam tristes ou alegres? Extremamente alegres, porque Deus havia sarado o quê? A alma. Deus primeiro, irmão, quer cuidar do nosso coração. Tá? Eu até falei isso alguma vez aqui. Entre Deus te dar coisas e Deus mudar o seu coração, Ele vai optar sempre por mudar o seu coração. Você vai pedir: ah, Senhor, me dá isso. Ah, Senhor, me dá aquilo. Ah, Senhor, eu quero isso. Ah, Senhor, eu quero isso. Ah, Senhor, porque eu não tenho. Ah, Senhor, porque eu tenho, não tenho. Mas, Senhor, meu amigo, você está errado. Você está buscando coisas. Você está que nem como Acais. Qual Deus vai me dar aí o que eu quero, que eu dou para ele? Deus primeiro está olhando para o coração. Deus quer tratar do seu coração, para depois Ele tratar de tudo na sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus, e as serão acrescentadas. Será que é tão difícil de entender isso? Será que é tão complicado de entender que é primeiro buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas? Foi isso que Jeová Rafá pediu ao povo lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e e sararei a sua terra. Humildade, oração, desejo, anelo por Deus constante, conversão de pecados ou confissão de pecados e buscar resolvê-los. Essa é a receita médica de Deus para que não sejamos afligidos em nossa alma. Irmãos, que corramos para essa receita e possamos dizer como o salmista no Salmo 30, versículos de 2 a 5: Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro e Tu me saraste. Rapaz, Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças a seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor não dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Foi isso que o salmista deu de ação de graças a Deus após ele ter passado pelo sofrimento. Ele orou a Deus, ele confiou,
ele entregou a sua vida, ele falou, eu sei que essa angústia não é para toda a vida, eu vou confiar em Deus, uma hora Deus vai ouvir a minha oração, eu vou me manter fiel a Ele. E depois passou o anoitecer, passou o choro, e a alegria veio pela manhã. Porque Jeová Rafa, ele sarou. E o último, Jeová Rafa, é aquele que sara, tomando a nossa dor. Isaías 53, versículo 5, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A profecia se refere a Senhor Jesus Cristo. Você já viu algum médico como Jeová Rafa? Você já viu algum médico, você chegar lá com a sua dor para o médico, e o médico falar assim, peraí, vou botar a mão sobre você e vou pegar toda essa sua dor para mim. E você vai ser sarado. Já viu algum médico fazer isso com você? O que o médico faz? Às vezes nem olha para sua cara, né? O que você tem? Né? Ah, é virose. Injeção. Engessa. Não é assim? Mas Jeová Rafa não faz isso. Jeová Rafa, ele toma a nossa dor. O que é que diz? Isaías 53, 5. Ele foi transpassado e moído pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. A maior dor que nós tínhamos não é a dor de dente. Não é a dor na alma até. Não é a dor de cabeça. Não é a dor de uma doença incurável. Mas é a dor do pecado. Que é a causa de todas as dores, né? Nossos pecados que nos levam à condenação eterna. E por seu ato de bondade e graça, Jeová Rafa, através do Senhor Jesus Cristo, tomou, e pelas pisaduras fomos sarados. Sabe o que é pisadura? Pisadura é ferida, machucado, hematoma. Pisadura, lá no hebraico, a palavra aqui é reburá. É como se fosse aquele azulado e aquele preto que fica depois de um machucado. Não fica um azulado, um hematoma, né? Azulado? Isso é pisadura. Foi exatamente que Cristo tomou isso de você. Tomou as trevas do seu pecado. Tomou aquela coisa escura do seu pecado que estava no seu coração. E aquilo, para ele que era santo, puro, veio como um hematoma. Veio como algo que grudou na pele dele e ficou ali como aquela mancha. As pisaduras. Pelas pisaduras dele, que ele tomou, nós fomos sarados. A dor que éramos para sentir, Jeová Rafa as tirou e as colocou nele para que pudesse nos dar vida. Salmo 103, versículo 2 e 3. É um canto do salmista quando Deus perdoa as suas iniquidades. E deve ser um canto de louvor, de nosso louvor a Deus, pelo fato dele sarar as nossas iniquidades. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Ele é Rafa. Ele sara as nossas iniquidades. Ele toma as nossas iniquidades. Ele sara a nossa alma. Quando ele esteve aqui, né, Jesus, ele curou várias pessoas, né, de várias doenças e enfermidades. Mateus 4:23 vai dizer que Jesus percorria, né, toda a região ali da Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades. Mas aquelas curas do Senhor Jesus era um sinal, não era um fim em si mesmo. Não era um fim em si mesmo, pois testemunhava de que ele era o Messias.
É tanto que lá em Lucas 4, versículos 17 a 19, abre lá. Lucas 4, 17 a 19. O Senhor Jesus está citando uma profecia de Isaías, capítulo 61. Lucas 4, 17 a 19. Que a Isaías 61 é a profecia messiânica. É uma profecia messiânica a respeito de Cristo. Do que Cristo iria fazer, da missão de Cristo. E ele vai na sinagoga e ele vai abrir lá não era a Bíblia, né, mas o rolo lá que tinha, e ele vai ler exatamente isso. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. E a profecia é essa que está lá em Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, e aí vem a questão de ser o Messias, né, ungido, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração à vista aos cegos, da vista aos cegos. Em Isaías 61 está curar os quebrantados de coração. Para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E quando ele terminou de falar isso, o que ele falou? Isto se cumpriu hoje. O que o Senhor queria dizer com isso se cumpriu hoje? Ele falou, eu estou aqui para curar a alma. Esse era o foco de Cristo. Sim, tinha o sinal das curas e sinais e milagres, mas aquilo tudo era para o foco principal, que era curar a alma. Lucas 5, 31 e 32 descreve a missão de Cristo, né? Cristo vai descrever sua missão como um médico. Lucas 5, 31 e 32. Respondeu Jesus, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ele era o médico da alma, o médico para curar da pior doença de todas, que é o pecado. Somente o Evangelho do Senhor opera os olhos cegos para enxergar a verdade, os pés tortos para caminhar corretamente, e o coração em descompasso, guiando-os à sua vontade. Se ele já fez tudo o que era impossível para a nossa salvação, era impossível a nós a salvação, né? Como é que eu iria curar do meu pecado? Eu ia morrer com ele. É uma doença incurável, né? Mas ele me transformou. Será que ele não vai aliviar e vai cuidar das outras enfermidades que eu passo hoje? Será que ele não vai me dar forças para poder enfrentar o que se passa comigo hoje? Ele já te curou do pior de tudo. Era o seu pecado. Irmãos, que não sejamos como o povo de Israel em Mara, que após ver o mar se abrir, murmurou a Deus por um copo de água amarga. Mas que coloquemos constantemente o nosso coração no consultório, né? O coração e o corpo, né? No consultório do nosso bom médico, Jeová Rafá, para vivermos com o corpo e a alma saudáveis para a sua glória. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos porque o Senhor é o nosso Jeová Rafá. O Senhor cura as nossas enfermidades. O Senhor já nos curou, acredito todos aqui, da pior de todas as enfermidades, que é a enfermidade do pecado. Que possamos, Senhor, confiar nisso. Que possamos confiar que o Senhor está ao nosso lado, no nosso leito. Que o Senhor está sabendo e também sente cada dor que nós sentimos. Que o Senhor motive o nosso coração a confiar em Ti, não em médicos, não em remédios, não em tratamentos, porque não são o nosso Deus. Mas que unicamente entreguemos o nosso coração a Ti, Deus, e descansemos na Tua mão milagrosa. Que possamos, Deus, assim, sair daqui hoje, para essa próxima semana e para esses próximos dias, com essa certeza de que o Senhor está cuidando como um médico particular e pessoal das nossas almas e da nossa vida. Em nome de Cristo.
Amém. Amém.